Muito bom dia, amados irmãos. Saudações no nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos dedicar a Ele mais amor, mais a nossa vida e tudo aquilo que somos. Pois buscar fazer a sua vontade e não precisaremos temer quando nós estivermos diante dele. Bem, o juízo de Deus, ele é pesado, ele é justo e cada um vai encarar a sua justiça sem piedade na hora do acerto. Porque a Bíblia mostra que nem os próprios anjos foram poupados por ele. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, Pedro escreve: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Jesus, ele veio para livrar-nos desta ira vindoura, deste juízo vindouro, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos representados no pecado por Adão. Mas isso não importa mais hoje, pois nós temos um novo representante, nós temos agora um mediador, temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado, e que livremente ele se entregou, ele deixou que a vontade do Pai se cumprisse nele por completo, a tal ponto de assumir as nossas culpas. Mas ele não vai poupar, como não poupou no Antigo Testamento, aqueles que não reconheceram a sua majestade, não dedicaram a ele suas vidas, o seu amor dedicado a ele. O maior de todos os mandamentos não foi cumprido. Se nós cumprirmos os 2 mandamentos aos quais ele pediu, estaremos cumprindo todos os demais. Agora, ele não poupou o mundo antediluviano. No versículo 5, Pedro diz: se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vejam bem, então ali, aqueles justos que foram encontrados na terra, que conseguiram escapar da corrupção que pela consciência havia no mundo, quando todos estavam entregues ao pecado, Deus tinha 8 pessoas, as quais ele as colocou dentro de uma arca para que a vida humana fosse preservada sobre a terra. Mas ele não poupou os demais. Ele não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então vejam bem que ali dentro daquela arca não entrou nenhum daqueles aos quais não faziam a vontade de Deus.
Às vezes as pessoas insistem em dizer que uma das noras de Noé entrou grávida, traiu também o seu marido, né? Mas a Bíblia não dá essa base para tal afirmação. A Bíblia diz isto que nós estamos lendo. Você também pode ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nas variadas versões. Então ele condenou também. Estamos aí na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Estamos agora no verso 6. Então ele se condenou à destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as por exemplo aos que vivessem impiamente. Então, às vezes nós vamos esconder atrás de uma igreja, de uma religião, mas tendo uma vida ímpia, enganosa, esconder, tentar convencer a nós mesmos de que nós somos salvos à graça e não importa o que nós fazemos, não importa o que falamos, não importa como agimos, não importa a vida que levamos. O importante é o que eu creio que Deus existe. Se você realmente crê que Deus existe, você se afasta da impiedade. Você se afasta de uma vida promíscua, de uma vida de engano, de uma religião que não faz o que a Bíblia determina. Agora, Deus é justo e Ele ama a justiça, portanto Ele ama o justo. A cidade de Sodoma e Gomorra tinha ali um justo, um sobrinho de Abraão, e Deus enviou os seus anjos para que os tirasse dali, daquela cidade, porquanto ela ia ser destruída, ia ser reduzida a cinza. Agora, às vezes nós, a graça de Deus, mas não podemos nos esquecer que a graça de Deus, ela deve ser amada, querida, respeitada, obedecida. E isto mesmo é que a palavra nos diz. Agora, Deus não poupou aqueles que se rebelaram. Deus não poupou aqueles que rebelaram lá no deserto. Aquela geração perversa que infamou a terra que o Senhor tinha dado a eles e fez com que o coração dos israelitas se desmaiassem de terror, de medo. Ele não poupou. Mesmo Moisés pedindo, falou, eles não entrarão na terra. Eles realmente viram os sinais. Eles tiveram a evidência. O povo vê a evidência. O povo vê as maravilhas de Deus, conhece as maravilhas de Deus, mas não se sujeitam a Ele como justo juiz. Ele não poupou Israel. Na carta aos Romanos, verso 21, capítulo 11, verso 21, Paulo escreve, pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Olha, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ah, mas eu.
ame a Jesus. Mas ame mesmo a Jesus. Se entregue por completo a Ele. Se renda por completo a Ele. Ele é esta salvação. Ele é esta corda. Ele é essa mediação entre nós e Deus. Então Deus não está vendo hoje, mas tudo o que nós fazemos, Ele abriu um caminho para ser acertado. Ele traz ao coração do homem o arrependimento. Ele quer que o homem busque acertar as coisas e deixar de lado uma vida ímpia, malvada, terrível, desamorosa, cruel. E para tal, Ele deu algo para, através desta força que o Espírito Santo produz naqueles que o recebem, sabem, têm a sabedoria para se conduzirem, entrarem, saírem, têm a prudência necessária. Porque quando chegar o momento de Deus estabelecer aquele julgamento, nós vamos encarar o juízo de Deus. A justiça, o juízo será sem piedade. Pois Ele não poupou os anjos. Ele não poupou o mundo antediluviano. Ele não poupou a Israel. Ele não mesmo poupou o seu próprio filho. Então nós somos carentes, necessitados, dependentes desta misericórdia de Deus. E devemos abraçá-la, amá-la enquanto ela está disponível. Quanto tempo tenho eu? Um ano? Um mês, uma semana, um dia, 10 anos, 20 anos? Deus sabe. Mas é tão bom estar debaixo desta proteção de Deus. Estar protegido por sua lei do amor, a lei da graça. Estar feliz por estar vivendo por Ele, para Ele e através dEle. A sua palavra, ela é simplesmente maravilhosa. Por isso devemos guardá-la como um grande tesouro. Jesus falou do grande tesouro que aquele homem encontrou. Enterrou no terreno e pelo gozo daquele tesouro, ele foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. Deixe tudo. Quando você souber o real, o valor deste tesouro, da vida eterna, deste tesouro, do sacrifício de Jesus, você então deixará tudo. O jovem rico viu este tesouro, contemplou este tesouro, mas na hora de valorizar este tesouro, ele achou os seus bens mais valorizados do que a vida. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nenhuma religião, por nenhum sistema imundo que torce a Bíblia Sagrada. Não troque a Jesus pelo mundo e seus prazeres. Porque um dia você vai ter que olhar para esse Jesus e Ele estará como advogado
ou como juiz. Meus amados e preciosos irmãos, valorizemos esta graça, valorizemos esta misericórdia, valorizemos o sacrifício de Jesus, valorizemos este sangue que foi derramado na cruz, e que Deus nos dê força para tal, que não venhamos entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados até o dia da nossa redenção plena, total, completa. Em nome de Jesus Cristo, que através desta graça, desta misericórdia, você alcance a cura, você alcance a libertação, a alegria, o gozo, a satisfação, e que o seu coração seja guardado da incredulidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.